Ora bem, cá estamos. Boa noite, Boa noite, doutor, como está? tudo em ordem? Tudo bem consigo? Olha, obrigado. Já não falávamos há um É tempo. verdade, tínhamos aqui um direto já estava combinado, mas andávamos a adiá-lo. Sim, 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 não estava fácil, mas agora já cá estamos. Já foi de férias? Tive 5 dias, mas as férias vão ser grandes, vão ser só na segunda quinzena de agosto. E Muito bem, então vai trazer as aqui os suas conselhos. também? Bem, não, ainda vão ser agosto. Boa. Por isso vamos arranjar aqui alguns conselhos enquanto aqui Acho que os sim. seguidores A não. ideia é essa. E tenho aqui muitas perguntas para si, para nos ajudar. Boa, Porque efetivamente temos aqui, lá está, queremos que as nossas férias sejam férias em segurança, que não hajam aqueles pequenos acidentes ou incidentes. claro. Deixa-me só ver se. Eu penso que sim. Acho que já temos muita gente. Eu não consigo ver. Sim. Acho que é a primeira vez que sou eu a fazer o direto. Ah, é? É. Se calhar a Por isso última vez espero no fui eu, final fui eu que conseguir comecei, deixá-lo. sim. Espero no final conseguir deixá-lo gravado e disponível. De gravar e depois colocar a identificação é É clássico. Não tem nada que saber, sim. muito bem. Não tem nada que saber. A falhar eu mando-lhe uma mensagem a dizer está aqui de Ok. casulo. Combinado, Doutor, combinado. vamos preparar então umas férias? Senhor. Enquanto elas não chegam, vamos pensar nelas Vamos e pensar pensar nelas. nelas com cuidado. Importante. Acha que a escolha do local é importante, principalmente quando vamos com crianças, nomeadamente no que diz respeito a cuidados de saúde? Eu acho que é uma coisa que nós raramente pensamos, mas que efetivamente se pode traduzir em mais ou menos sossego. O que é que acha? Concordo, acho que faz todo o sentido. Acho que não deve ser o único fator de decisão em relação às férias. Mas, obviamente, quando nós temos bebés ou crianças pequenas, eu acho que isto instintivamente acaba por ser uma preocupação dos pais, até para zelar pela sua própria segurança psicológica, digamos assim, ou escolher um local que garanta alguns cuidados de saúde. De qualquer forma, mesmo tendo essa garantia e escolhendo um local que, à partida, as pessoas se sintam seguras, é importante, eu diria aqui, dois conselhos base e depois podemos desdobrar noutros. O primeiro conselho é garantir que se leva a medicação verdadeiramente importante. Não é preciso ir com uma farmácia inteira atrás, mas também, se não formos com nada, se fizer falta alguma coisa, isto vai ser mais um motivo de stress. Portanto, pensar e adequar o que se leva ao destino que se escolheu. E segundo, que também é importante, se for um destino fora da Europa, fazer sempre atempadamente a consulta do viajante. Porque as pessoas lembram-se da consulta do viajante 2 semanas antes de ir de férias, já não têm vagas, ou se têm vagas é para o dia antes de ir ou 2 dias antes, e isso já não funciona. Até porque se for preciso fazer algum tipo de vacina, e há destinos por os quais é preciso fazê-lo, o ideal é que tenhamos 4 semanas de espera entre a administração da vacina e a ida de férias. Por isso faz sentido as pessoas pensarem atempadamente. Até porque essas viagens para fora da Europa habitualmente também se compram com alguma antecedência. Eu diria que deve ser quase imediato comprar a viagem e marcar a consulta do viajante para não estar toda a gente a marcar ao mesmo tempo e para garantir que se tem vaga com a distância necessária para a viagem. Se não forem as 4 semanas, pelo menos 2 para as vacinas já estarem a fazer um efeito, mas se nós efetivamente pensarmos que é importante fazer as vacinas que estão aconselhadas e é importante beneficiar da proteção que as vacinas conferem, ter 4 semanas de intervalo, sem dúvida que é o que está mais aconselhado. Ou seja, sempre que vamos para fora convém fazermos aqui algum. Não aproveitar as promoções de última hora, senão não dá tempo a fazermos essa prevenção. Sim, depende. Mas As funções de última hora eu acho que são boa opção.
com crianças tem só que se terem atenção a esta questão dos destinos. Se forem destinos fora do continente europeu, pode ser necessário algum cuidado diferente, e aí, se não estiver salvaguardado de viagens anteriores, e falamos, por exemplo, da vacina da febre amarela, da vacina da hepatite A, que são vacinas que depois de administradas não é preciso voltar a repetir, essas não há problema nenhum. Agora, se for a primeira vez que sai para fora da Europa, já a questão não é exatamente assim, e por isso, se calhar, aí as viagens de última hora podem ser um problema. Pois eu lá está, pelo menos na urgência, acho que nunca apanhei assim muitos que tivessem conhecimento prévio de onde é que ficava a urgência. Eles entravam todos em pânico, entravam, afinal é aqui, porque Sim. realmente nós quando preparamos as férias, vamos ver destinos, museus, praias, mas ver onde é o serviço de urgência mais perto, às vezes acho que queremos evitar pensar nisso, Sim. que é para não Eu acho que não é preciso saber onde é que é a urgência, é preciso só saber que há cuidados de saúde disponíveis e depois procurar, embora não dá trabalho nenhum, pelo menos ter um local onde as pessoas sabem que se podem dirigir, e se calhar é um bom conselho pensar, ok, se precisar de alguma coisa, vou ter este hospital, tenho este centro de saúde, tenho esta clínica à qual posso recorrer se necessário. Se calhar não dá trabalho, e acho que pode ser um bom conselho, sim. Mas falou na medicação, doutor. Paracetamol, esse é o Sim. que não deve faltar, não é? O enxoval para todos os lados. Paracetamol, acho que sim, acho que isso faz todo o Vamos sentido. apontar. Sim. É discutível ou não a questão do ibuprofeno, mas eu diria que se calhar faz algum sentido, porque se for uma febre com intervalos curtos, para a pessoa não ficar atrapalhada, se calhar o ibuprofeno também. Diria que um antihistamínico seria interessante, porque estamos no verão, há picadas, pode haver alguma reação alérgica, o antihistamínico ajuda. Mesmo para a questão respiratória, não está oficialmente recomendado, mas sabemos que os antihistamínicos acabam por diminuir um bocadinho a produção de secreções respiratórias e melhoram também um bocadinho. Portanto, estes três, eu diria que estavam sempre, que estariam sempre presentes. Acho que não se perde nada em levar um probiótico, independentemente de ser na Europa ou não, um probiótico para as situações de diarreia e de algum mal-estar. Acho que faz algum sentido. Mais que isto, se calhar, não se justifica. Como medicação, acrescentava se calhar um repelente de insetos, e acho que isso deve andar sempre, um protetor solar, e eventualmente aqueles sticks para as picadas de insetos também, para aliviar um bocadinho. Acho que ficaria por aqui. Se for um destino fora da Europa, acho que faz sentido pensar também num soro de hidratação oral, e sendo viagem de avião, levaria um soro dos que existem em pó para diluir em água. Depois o cuidado é utilizar sempre uma água engarrafada quando se vai para esses países, e eventualmente há soros que já têm probióticos, mas levaria os dois, o soro e o probiótico, assim. E de resto, acho que não se justifica também darmos com muito mais coisas. Há aqui uma questão sensível, que é o antibiótico. Eu por acaso estava a pensar nesse, porque já não é a primeira vez que me levantam essa questão. Até porque há crianças que é de repetição, não é? Vamos para um destino, tem piscina, as otites, pumba, vai ser certinho. Eu já sei que ele vai. Embora as otites provocadas pelas piscinas habitualmente são otites externas e até se tratam com antibióticos tópicos, em gotas, e portanto pode não ser tão importante assim a forma. Sei que é algo que os pais questionam. Eu vou aqui dar a resposta politicamente correta, que é antibióticos nem pensar, porque sempre sob prescrição médica, e portanto não se devem levar antibióticos para viagens. Agora não vou mentir e não vou dizer que nunca levei eu, embora eu teria a minha observação médica, mas em alguns casos, quando se vai para países onde os cuidados de saúde efetivamente são difíceis, eu acho que faz algum sentido pensar nisso se tivermos um contacto próximo com um profissional de saúde que nos possa ajudar em termos da necessidade ou não, se bem que é falível, mas à distância de ser necessário ou não antibiótico. E por isso há famílias que têm o meu contacto e, portanto, nessas é fácil aconselhar e dizer, leve, mas não tome, sempre me contactar primeiro, e tentarmos fazer aqui com uma margem de erro, é verdade, mas se pensarmos que se calhar o risco de ir para uma instituição de saúde que não tenha grandes condições, em que a pessoa seja depois bombardeada com uma série de outras medicações, pode ser um bocadinho maior. Portanto, politicamente correto É não? e teoria é não,
na prática, se tiverem um contacto próximo com um profissional de saúde que os possa ajudar a gerir a necessidade, no momento ou não, de dar um antibiótico, às vezes é um sossego. Agora têm que prometer que vão cumprir as indicações do profissional de saúde e não, Sim, e não não é, decidir não é ir pela buscar à cabeça farmácia a dizer própria. ouvi que Sim, era melhor levar um estamos aqui numa conversa informal e, acima de tudo, temos que corresponder às necessidades das famílias e às vezes isto pode ser. Se acrescentarmos a isto crianças que nós sabemos que fazem amigdalites de repetição, que fazem otites de repetição, crianças que têm algum risco porque já pela sua constituição costumam fazer este tipo de infecções que habitualmente necessitam de antibiótico de repetição, eu acho que pode fazer algum sentido. Portanto, acho que fiz aqui as chamadas espargata e respondi com, com um sim mascarado não. Um ninho, um ninho, um ninho. Muito bom. Sim, falamos de medicação, claro que convém também levarmos alguma coisa para os primeiros socorros, principalmente se formos assim num sítio diferente ou um hostel, porque os hotéis habitualmente têm sempre aquelas malas de primeiros socorros, todos eles devem ter esse material. Acho que faz sentido. O soro, um antisséptico, umas compressas, acho que isso, pelo menos, isso faz todo sentido. Deixa-me apontar, que é para, Sim. para não falhar aqui nas minhas. Cada vez mais temos visto aqueles incidentes e é engraçado que esses acidentes às vezes acontecem muito em espaços que são altamente frequentados por muita gente. Não é? Recentemente tivemos mais um acidente, um afogamento numa piscina pública e eu não sei quanto assim, mas eu costumo dizer muitas vezes isto quando aproveito estes momentos, que é, às vezes quanto mais pessoas a ver, menos pessoas estão a ver a criança, porque estamos mais distraídos nós próprios, e acaba por não haver supervisão rigorosamente nenhuma, quando supostamente até deveria haver mais, porque os miúdos são... Sim. Eu não sei se têm essa noção também. Verdade. Embora, pronto, um dos conselhos, e há bocadinho falamos da questão da escolha do local em termos de destino, mas perceber que, por exemplo, uma praia não vigiada comporta riscos elevados e, portanto, não é boa opção quando se tem crianças. E se as praias de mar, se nas praias de mar esse cuidado é importante, eu diria que nas praias de rio, se calhar esse cuidado é ainda redobrado, porque o rio pode ser um bocadinho mais traiçoeiro e se não houver vigilância e não houver alguma supervisão do nadador salvador, isto pode ser mais complicado. Agora, aquilo que disse é importante, porque o efeito de multidão acaba por dispersar a atenção, como é lógico. E é uma falsa sensação de segurança ter muita gente e às vezes as pessoas inconscientemente baixam guardas. Portanto, aí o conselho é, não acho que o errado seja escolher o local com muita gente, o que é menos aconselhável é baixar guardas e descansar demasiado a supervisão e a vigilância só porque tem muita gente. Porque temos que ser nós a manter o cuidado permanente em relação aos nossos filhos, às nossas crianças, e os externos serem um acrescento de supervisão, digamos assim. E não só de supervisão, um acrescento de intervenção específica do ponto de vista de salvamento, porque tem conhecimento para isso. Mas isso não implica que nós, enquanto pais, não tenhamos que garantir sempre a supervisão em relação aos nossos filhos. Pelo contrário, isso é uma obrigação e obviamente tem de ser um cuidado e um conselho a dar a todos os pais. Sim, eu fui no Salvador, doutor, e eu acho que cheguei a ir buscar mais que uma vez miúdos à água que estavam efetivamente aflitos, trazia-os à praia, à areia, junto dos pais, e os pais ainda nem se tinham percebido que tinha havido Pois. e que era o filho deles. Pois. E nós agora... E a questão é esta: os pais têm que garantir a supervisão na mesma. Os nadadores salvadores vão acrescentar a qualidade da intervenção, mas a supervisão, eu diria que continua a ser uma responsabilidade dos pais. Mas aquela ideia de frequentem praias vigiadas, as pessoas nem têm noção do quão isso é importante. Porque conseguimos ali um par de olhos extras, mas que não devem substituir os nossos, né? Por isso nós devemos Claro. estar atentos. E era incrível. E é um par de olhos. Um par de olhos para aquela gente toda, portanto não nos podemos esquecer disso. Sim, que não chega. Eu Claro. confesso, nós tínhamos 200 pessoas na água, se as 200 dessem um mergulho e viessem 199 para cima, não fazia a menor ideia do que eu não estou a contar lá. Claro, obviamente. A todas. Claro que depois o nosso olhar mais experiente conseguimos fazer Claro. aquele filtro,
pessoas de risco ou pessoas com comportamentos de risco. Mas era incrível como isso acontecia muitas vezes. E às vezes as crianças estão aflitas a 2 metros dos Pois pais. é, que a questão é essa. E nós Elas temos. ficam atrapalhadas e depois isso ainda agrava mais ou dificulta mais a probabilidade de elas conseguirem resolver por elas. E lá está. E muitas vezes pode haver a tendência de vamos para aquela, porque aquela praia é mais escondidinha, são sítios assim mais. Ninguém. Tem pouca gente no areal, mas principalmente quando andamos com crianças. Felizmente nem era o afogamento tanto o nosso maior problema com crianças, mas também esbarrava na supervisão. Era mais os desaparecimentos. Então, ali no mês de agosto, com as praias altamente sobrecarregadas, o que eu mais tinha era pais em pânico, porque ninguém sabe Pois, acredito, é difícil. Depois não há sistemas de altifalantes e de comunicação em massa, pronto, isto depois torna tudo muito mais difícil. E a verdade é que o comportamento de uma criança que se sente perdida é um comportamento errático, a maior parte das vezes. Portanto, se elas perdem a referência, vão continuar a andar, habitualmente seguem para tentar resolver a situação. Não há aquela maturidade de dizer, eu se parar aqui tenho mais probabilidade de me encontrarem e, portanto, seguem. E se seguirem na direção oposta, rapidamente temos aí uma situação muito mais complexa. Eu cheguei a buscar alguns 2 km afastados do sítio. Pois, acredito. 2 km para o miúdo, era maior. E os estudos mostram isto, é que as crianças, quando se sentem perdidas, não param. Pois. As crianças, quando se sentem perdidas, habitualmente continuam. Sim. Ficam tão assustadas que elas seguem. E se seguirem na direção certa, tudo bem. Se na direção errada, vão agravar. A nossa experiência não era com todos, mas habitualmente eles seguem contra a luz. Ou seja, para o lado onde não estiver o sol. Porquê? Porque o sol como ofusca, eles não conseguem ver nada por causa do reflexo, eles viram as costas e... Isso é engraçado. E fogem sempre no sentido oposto. Isso é engraçado. Conseguem ter mais visibilidade sobre o rosto das pessoas. E essa era quase aquilo que era transversal. E nós, como andávamos sempre perdidos atrás deles, habitualmente pedíamos sempre alguém para correr na praia. E claro que o ideal era barrarmos sempre o acesso à estrada. Aí, lá está, e pelo menos nós sugeríamos sempre roupas diferentes, porque o facto dos miúdos andarem todos vestidos de azul ou de verde, para sacá-los no meio da multidão era mais fácil. Um boné de cor assim mais... Sim, as cores. Isso é como as malas nos aeroportos. Uma mala de cor garrida é muito mais fácil de apanhar no tapete das malas. Pronto, todas pretas e cinzentas e com as crianças pôr calções também com cores diferentes. Concordo. Quando são pequenas, quando são maiores, já são elas a escolher e portanto aí vamos nós a reboque delas, como é óbvio. O problema é que se vestem todos o cor de laranja fluorescente e passam todos a ser no Salvador e depois acaba a ser mais complicado. Mas sim, esse era um excelente truque. Aliás, uma das situações que podia ajudar são as pulseiras de identificação. Sim, isso é importante. A PSP até tem um projeto muito interessante que eu, por acaso, desconheço a adesão, mas recomendo. É grande, eu não sei números, mas é grande. E acho que é cada vez maior, porque as pessoas já cada vez conhecem mais e quem não conhece devia se informar, a pulseira com a identificação, que é muito importante. Perfeito. Pronto, estamos a falar de destinos de praia, estamos a falar de muito calor, claro que há aqui 2 ou 3 coisas que são transversais, mas que suscitam algumas dúvidas. Por exemplo, há bocado falou nos repelentes, falamos de protetores solares. A partir de que idade é que recomenda nos seus? Primeiro, os repelentes, há repelentes que podem ser aplicados a partir dos 2 meses, portanto é seguir as instruções do fabricante. Okay. E há no mercado repelentes assim para bebés pequeninos e, portanto, os que forem adequados à idade podem e devem ser utilizados. Muitas vezes os bebés e as crianças reagem de forma exuberante às picadas. Portanto, se prevenir é sempre a melhor opção, aqui é um bom exemplo disso também. Depois, senão, eles fazem reação, depois coçam, depois ao coçar inoculam micro-organismos que estão nas unhas, fazem infecções, portanto, depois é tudo muito mais complexo. Portanto, o repelente adequado à idade, seguindo as instruções do fabricante. Relativamente aos protetores solares, os protetores solares estão todos indicados a partir dos 6 meses. Os protetores não estão indicados abaixo dos 6 meses, não é porque façam mal, é porque abaixo dos 6 meses, em princípio, não deve haver grande exposição solar direta. Okay. Portanto, não havendo grande exposição solar direta, não há propriamente também interesse em haver estudos dirigidos a essa população, que não é propriamente uma população que vá usufruir, digamos assim, dos protetores. Embora os protetores minerais ou organominerais que não são absorvidos pela pele, do ponto de vista teórico, não se prevê que haja algum problema se forem utilizados antes
dos 6 meses, mas as recomendações dos fabricantes devem ser sempre seguidas e, portanto, é esse o conselho a partir dos 6. Até aos 2 anos devem ser utilizados protetores que não são absorvidos pela pele, os tradicionais filtros físicos ou minerais, que neste momento também temos protetores que estão aprovados a partir dos 6 meses com filtros orgânicos de grandes dimensões, são moléculas grandes que não são absorvidas pela pele e que são igualmente seguras. Portanto, aí o conselho é sempre, mais uma vez, seguir as instruções do laboratório. E a partir dos 2 anos já se pode utilizar filtros químicos, se for uma pele saudável. A grande vantagem dos filtros químicos é que são muito mais fáceis de espalhar e eles atuam sendo absorvidos pela pele. Por isso é que, do ponto de vista cosmético, são mais agradáveis, porque eles são absorvidos pela pele e não se notam tanto. Todos os outros, como não são absorvidos, revestem a pele, fica uma capa e os bebés e as crianças ficam um bocadinho mais besuntados, não são tão simpáticos do ponto de vista cosmético. Mas eu diria que dos 6 aos 2 anos, 6 meses aos 2 anos, filtros que não são absorvidos, a partir dos 2 anos, se for uma pele saudável, filtros que já podem ser químicos, mas o protetor deve ser pediátrico e com fator de proteção 50 mais. Isto são os cuidados sempre a ter, porque o fator de proteção 50 mais, na verdade, rapidamente se transforma num 25, num 30, porque para ser um 50 mais, tinha que ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar, que quase ninguém faz, devia haver uma renovação de 2 em 2 horas, ou quando a criança for à água, ou então tiver abrasão da pele pela areia, tem todas, e não se renova de 2 em 2 horas, até porque depois tem areia e é chato pôr o protetor solar, ou está molhado, e também, tirando alguns protetores que são específicos para aplicar na pele molhada, a maior parte deles não são, e era preciso colocar também uma camada de protetor que está definida pelo laboratório, que habitualmente é sempre muito mais que aquilo que se costuma aplicar. Peço desculpa, porque sabe Deus, para aplicar uma camada fininha, quanto mais para aplicar a camada que está indicada pelo laboratório. Portanto, como nós não cumprimos todas estas indicações, o fator 50 mais rapidamente desce para um 30, por exemplo, e por isso é que não se deve usar fatores abaixo de 50, porque senão não garante a proteção praticamente nenhuma. Pois, independente, Peço acho que é uma desculpa, coisa, acho que é uma coisa que nós ainda pensamos, mas eu só vou à praia ao final do dia e ele nem sequer fica exposto ao sol, está debaixo do guarda-sol. Independentemente disso, é para usar. solar. Aliás, a proteção solar, teoricamente, deve ser usada até de inverno. Portanto, o efeito nocivo do sol sobre a pele é um efeito cumulativo. Nós sabemos isso hoje em dia. Ou seja, tudo que se acumula desde que se nasce até que se morre, todo este efeito da radiação sobre a pele é cumulativo e, portanto, vai sendo somado dia após dia. Por isso faz algum sentido. Acho que não vale a pena ser demasiado radical, principalmente com crianças, mas a verdade é que mesmo estando fora das horas de maior radiação, sempre que se vai para a praia tem de se usar protetor solar. E mesmo estando à sombra. Porquê? Porque a radiação da praia não é apenas a radiação que vem do sol, e essa sim está protegida pela sombra, mas há muita radiação que vem da frente, vem dos lados, que é a radiação que reflete na água, que reflete na areia clara, e portanto é uma radiação que tem um comportamento mais errático e que mesmo tendo as crianças à sombra não se garante que não contactem com essa radiação. Por isso, o protetor solar deve ser utilizado sempre, tal como uma roupinha que vá protegendo alguma área corporal. Às vezes as pessoas perguntam se é necessário ser uma roupa com proteção anti-UV. Não é necessário, mas se for é melhor. Pois, porque realmente não é uma tradição muito nossa, pois não. Mas, não. aliás, nós quando vemos alguém com esse tipo de roupa, não são de cá. É isso. É isso, vêm os ingleses. Exatamente. Os estrangeiros, sim. A verdade é que esta roupa com proteção anti-UV é interessante, tal como as tendas e os guarda-sóis que também têm proteção anti-UV. Teoricamente, se a camisola, se um bebê ou uma criança estiver na praia e veste uma t-shirt para garantir que há alguma proteção solar, se esse tecido não tiver proteção anti-UV, teoricamente deveríamos ter protetor solar por baixo dessa camisola, que também ninguém faz, ninguém vai pôr protetor solar para vestir uma camisola a seguir. E, portanto, aqui a proteção anti-UV pode ser interessante por isso. Acho que devemos usufruir do sol, mas devemos também tentar minimizar os riscos de uma exposição solar que pode ser prejudicial e, por isso, tentando encontrar aqui um equilíbrio para poder usufruir e beneficiar mais do que sair prejudicado pela radiação solar. Quanto à questão do chapéu com abas, para proteger orelhas e pescoço, o horário, e algo que também é muito importante e que nós não falamos quando falamos de fotoproteção, porque não é uma fotoproteção,
mas que é importante os pais não se esquecerem, que é hidratar muito bem as crianças, particularmente enquanto elas não são autónomas para pedir. Portanto, abaixo dos 2 anos, 1 ano e meio, 2, enquanto elas ainda não podem não verbalizar tão bem, tem que se ir oferecendo ativamente de água e mesmo depois disso deve-se ir oferecendo, porque muitas vezes as crianças estão distraídas a brincar e, portanto, faz sentido relembrar, tens aqui água, não tens que parar de brincar, bebe só um bocadinho, pronto. Deixar as crianças perceber se têm sede ou não, mas ir oferecendo água para reforçar a hidratação é muito importante nestes dias de calor. E eu acho que é uma das coisas que também nos esquecemos, principalmente nessa faixa etária que o doutor referiu. Sim. Eles como não pedem, nós... Fala-se muito na hidratação das pessoas de idade, agora com as vagas de calor, e esquecemos que com as crianças temos que reforçar também essa hidratação. Eu acho que até é das necessidades fisiológicas que eles também menos reclamam, porque eles estiverem entretidos a brincar, raramente vêm pedir água. É que não vem pedir água, não vem pedir comida, porque é mais importante para eles estar a brincar. Aliás, eu gosto sempre de colocar 3 necessidades básicas a par umas das outras, que é comer, dormir e brincar. E nenhuma é mais importante do que as outras. E para as crianças, esta ordem vai ser arbitrária e vai haver alturas em que vão dar mais importância ao comer, outras em que dão mais importância ao dormir e outras em que dão mais importância ao brincar. E se a brincadeira for boa, habitualmente esta passa logo para o primeiro lugar. E, portanto, faz sentido que nós vamos relembrando e perguntando se não querem ir bebendo água para se hidratando. Há alguma quantidade por quilo que faça as contas? Existe essa quantidade. Sim, existe, mas é difícil. Até se fôssemos cumprir as recomendações, teríamos crianças a beber muita água, muito mais água do que bebem. E eu diria que se nós formos oferecendo e relembrando, podemos acreditar e deixar a criança gerir. A não ser que a criança nunca beba e depois um sinal que a criança não bebeu durante o dia é chegar ali ao fim da tarde e à noite, quando parou a brincadeira, e estar sempre a querer beber. Isto quer dizer que não bebeu durante o dia, isto é um sinal que nos faz ajustar e depois durante o dia temos que reforçar mesmo. Até podemos mesmo dizer, olha, estás a ver, tu lá tens muito cedo porque durante o dia não bebeste. Amanhã vamos tentar beber mais durante o dia, que é para o teu organismo não pedir. E, portanto, tentar encontrar assim um equilíbrio. Doutor, perfeito. Acho que já levamos aqui uma montanha de dicas para preparar as nossas férias. Lá está, desde do local, desde os cuidados de saúde, desde a medicação, desde a mala de primeiros socorros. Sim, e falta um conselho mais importante, que é não complicar muito. A pessoa quando vai de férias é para usufruir. Eu sei que há muitos pais e mães que dizem férias com crianças, isso não são férias, eu canso mais do que nos dias de trabalho. Mas é um cansaço diferente. Eu acho que nós devemos mesmo usufruir das férias e tentar não estar a pensar sempre no que corre mal e dentro destes conselhos todos perceber aquilo que se pode preparar antecipadamente para gerir a nossa ansiedade. O objetivo é mesmo este, é se nós prepararmos antecipadamente, vamos menos ansiosos para uma altura em que depois nós estamos relaxados, não estamos a pensar em problemas e esta segurança de termos as coisas preparadas vai ajudar a usufruir muito mais e no fundo aquilo que todos nós queremos é usufruir das férias, usufruir dos nossos filhos e passar bons momentos. Portanto, preparando algumas destas coisas de antemão, acho que vamos conseguir usufruir muito mais. Por acaso, e eu estou a falar aqui também como pai, como é óbvio. Agora que me está a dizer isso, lembro perfeitamente de um casal que eu queria dizer discutia, mas argumentava. Eu dizia que isto era má ideia, nós não devíamos ter vindo de férias, isto é uma desgraça. Porquê? Porque efetivamente eu acho que era muito pela esta necessidade de hidratação, porque o miúdo fazia exclusivamente leite materno, então ele estava sempre a pedir, não água, mas hidratação. Pois, a questão é essa. E depois era meio que, não, isto tem que ser 3 em 3 horas. O problema é que o calor que estava não podia ser de 3 em 3 horas. Claro. E o pai lá lhe tentava convencer que não, mas se calhar ele não tem fome, ele tem sede, tem que ser mais gelo. Eu acho que vim de férias para estar o tempo todo a amamentar, por isso tinha ficado em casa, que ele estava assim uma coisa muito interessante. Sim, estas coisas você tem que pensar o que pode acontecer, porque efetivamente isso é algo que pode acontecer. Acho que faz algum sentido nós percebermos que a fome, a sede, tal como falamos há bocadinho, são necessidades básicas e nós temos mecanismos naturais de regular quando precisamos de beber e quando precisamos de comer. Como é lógico, bebés e crianças pequenas podem não ter estes mecanismos completamente afinados ou então não conseguir ainda, não saber ainda interpretar os sinais que o corpo dá de que estes mecanismos estão a ser ativados e aí nós como adultos temos que ir supervisionando e ajudando um pouco.
mas de um modo geral elas vão aprendendo a autorregular-se e se nós estivermos todos atentos, criarmos as condições para que estas necessidades sejam satisfeitas, acho que podemos acreditar e confiar, digamos assim, nas crianças, que elas vão nos dar as pistas todas para poderem ajustar essa parte também. Só uma última pergunta, não lhe ocupo mais. Força nada. Como é que faz esta gestão do risco versus proteção excessiva? Porque nós, quando vamos de férias, os miúdos gostam de experimentar coisas novas, mas quando experimentam coisas novas, principalmente brincadeiras ou desafios, há sempre um risco. Como é que nós fazemos a gestão de vou deixá-lo tentar ou é melhor não, vamos já para casa e não há este tipo de brincadeiras para não haver acidentes? Eu acho que esta é a nossa maior dificuldade. É difícil, e se na nossa zona de conforto, se é difícil, fora da zona de conforto, mais ainda. Eu acho que é claro para todos os pais que deixar correr riscos em excesso é um não. E aquilo que eu vou pedir é tudo o que seja não correr risco nenhum, ponham no mesmo saco. Do não. Do não. E as pessoas têm que perceber que o risco zero é tão nocivo como o excesso de risco. Portanto, estes extremos têm de ser apagados da equação. Eu sei que é mais confortável não haver risco, mas não é o melhor para as crianças. Depois, é as pessoas olharem e perceberem quais são os riscos reais que a criança pode correr e de que forma é que os pais, enquanto supervisores, sem intervir, enquanto supervisores, são capazes de intervir se fizer falta. E se conseguirem fazer este tipo de análise e perceber, ok, se cair ou se fizer isto, não sei o que, se for para ali, eu consigo chegar lá rápido, consigo intervir desta forma. Se as pessoas conseguirem pensar assim, e isto é muito mais fácil dizer do que fazer, eu tenho essa plena noção, mas se as pessoas conseguirem pensar e, mais uma vez, antecipar isto desta forma, vão estar mais seguras para deixar as crianças correr alguns riscos que são importantes. É sempre importante correr alguns riscos, porque é isso que vai fazer com que as crianças desenvolvam as suas competências. Agora, se a pessoa vai de férias descansada e forem pessoas que tenham um perfil um bocadinho mais ansioso, que lhes custa muito ver os filhos a correr riscos, se calhar podemos também ir ao encontro desta necessidade dos pais de estar tranquilos e favorecer este correr riscos no dia a dia e nas férias tentar que a criança esteja com atividades menos de risco, porque também não é preciso a criança estar constantemente em descobertas e em tropelias. Portanto, se isto for algo que cria mais ansiedade aos pais, podemos tentar encontrar situações que sejam divertidas para a criança, que não a coloque em grande risco, assumindo o compromisso interno de que quando acabam as férias voltamos a deixar a nossa criança trepar um bocado e correr um bocado e saltar e pegar em pedras e mesmo que isso tenha algum risco, tentar ir gerindo isto assim com bom senso. Não nos podemos esquecer, e se calhar este é o conselho mais importante quando se vai de férias, que todos os membros da família têm necessidades e que todas as necessidades devem ser atendidas, devem ser respeitadas. E, portanto, não podemos ir de férias só para respeitar as necessidades dos pais, como também não podemos ir de férias só para atender às necessidades das crianças. O que faz sentido é tentar ir de férias num equilíbrio que consiga corresponder da melhor maneira às necessidades de todos. Porque só assim é que vai fazer sentido e só assim é que as pessoas vão usufruir verdadeiramente em família daquelas férias. Claro que há sempre momentos de decisão, há sempre momentos em que se vai ter que escolher mais em prol de uns do que de outros, e eu percebo que quando se tem crianças tenta-se quase sempre escolher em prol dos filhos, na maior parte das vezes, e muito bem, eu também o faço, mas se encontrarmos aqui um equilíbrio que faça sentido para todos, acho que pode ser muito mais proveitoso do que olhar apenas para um lado da equação. Perfeito. Doutor, só um conselho também para nós profissionais de saúde, que eu acho, pelo menos eu vejo muito isso, e nessa última questão do risco versus proteção excessiva, acho que também temos que aprender a julgar menos e apoiar mais, porque às vezes o miúdo magoa-se e a primeira coisa que nós dizemos numa urgência é: e a mãe onde é que estava? Não estava a ver? Como é que lhe deixou que ele fizesse isso? E acho que devíamos, naquele momento que eu concordo plenamente. É tão errado apontar o dedo a um pai ou uma mãe quando isso acontece, porque eles já se sentem culpados. Como dizer a uma criança que se magoou, é bem feito porque eu tinha-te avisado. É tão errado como uma coisa como outra. Pronto, primeiro temos que perceber o que se passou, temos que acolher e depois, fora da situação de stress, podemos dar conselhos e tentar ajudar a que não se repita. Porque naquele momento a nossa intervenção já não vai impedir que a situação ocorra. Portanto, vamos resolver, vamos
ajudar a minimizar os danos e depois podemos aconselhar. Mas acho que isso é uma ótima chamada de atenção, porque é fácil julgar, mas rapidamente podemos estar nós numa situação dessas e perceber que isto acontece a Um todos. abrir e fechar de Por olhos, que é isso, como eles costumam sim, dizer no hospital. Foi um abrir e fechar de olhos. é uma fração de segundo as crianças. E eu até digo às vezes em consulta a brincar, se nós tivermos uma mesa que tem 3 cantos protegidos, a criança vai dar uma cabeçada no quarto canto. Eu não tenho nenhuma disso. E isto vai dar comigo, vai dar consigo, vai dar com outra pessoa qualquer. Portanto, acho que foi um ótimo conselho que deixou e eu subscrevo. Julgar menos e acolher e amparar mais. E para mais. Ficamos por aqui então, doutor. Acho que sim, foi um gosto, como sempre, Boa. temos que marcar Igualmente. outro para continuar as nossas conversas. Combinadíssimo. Um grande abraço, doutor. Um grande Todos abraço. E obrigado estiverem a todos. presentes. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima.